Estamos em 18 pessoas, acho que dá para a gente ir começando. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença do professor Edgar Rodrigues Barbosa Neto, meu amigo e professor também, meu primeiro professor de antropologia, há muito tempo atrás, né, Edgar? Também agradecer a presença dos meus nobres colegas, Diego, Vivian e Sérgio Pinho, que foram meus colegas de graduação e estão acompanhando a disciplina. Também o professor Paulo. Pode falar. O Edgar, ele consegue mexer com a nossa cabeça e a gente fica assim, dependente dele. Ah, é? Que declaração, hein, Edgar? Pois é. Agora aumentou a responsabilidade da tua aula, viu? Sério, te jogou uma pressão que nem precisava. Mas é verdade. Falando nisso, que minha cabeça, hein? Muito bom. Bom, então, agradeço também a presença dos demais, a Heloísa, que está sempre aqui, a Deise, estou vendo aqui a lista, os alunos todos, o professor Hamilton também, a professora Priscila, a Thelma Taurepang, o Antenor. Agradeço a presença de todos nessa nossa aula de hoje. Como eu havia falado na última aula, a participação do professor Edgar vai seguir, em linhas gerais, um texto que eu encaminhei para vocês, intitulado Lições de Feitiçaria. Não sei se algum de vocês teve tempo de ler, desculpem. Eu vou rapidamente falar a formação do Edgar de cabeça, né, porque eu já conheço o Edgar há bastante tempo. O Edgar tem graduação em História pela Federal de Pelotas, mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia Social, e desde o mestrado ele estuda Antropologias das Religiões. E no doutorado ele fez uma pesquisa sobre o Batuque no Rio Grande do Sul, onde ele também frequentou por muito tempo a casa da mãe Michele, do pai Mano, falecido pai Mano. Michele, que foi a nossa mestra que deu aula no último encontro. E já faz alguns anos, desde 2014, né, Edgar, que tu é professor da UFMG e também trabalha, além da licenciatura intercultural, né, que tu tens uma experiência lá no projeto que existe na UFMG, também no Encontro de Saberes. Então, muito obrigado, Edgar, pela tua participação. E já te passo a palavra, então, e vamos te escutar, e depois a gente começa uma conversa sobre as tuas questões aí que tu vai nos trazer com esse teu texto tão interessante, que eu tive a oportunidade de ler e gostei bastante. Muito obrigado, então, a todos, e vamos escutar o professor Edgar. Eu peço para desligarem as câmeras, então, e os microfones. Eu vou maximizar aqui a tela do Edgar para a gente poder acompanhar a aula dele. Bom, eu que... Agora não vejo ninguém, pessoal, aqui. Eu que agradeço ao Fábio pelo convite. De fato, a gente se conhece. Pelos meus cálculos, eu tenho a impressão de que a gente se conhece, eu, Pablo, Sérgio e Diego, há mais ou menos uns 20 anos. Ou seja, não é pouca coisa. Então, é um prazer muito grande poder participar dessa aula e reforço também o que eu disse na semana passada. Eu fico muito feliz por estar aqui e na companhia de tantos amigos e amigas, também a Michele, minha amigona. Eu tive o prazer de assistir na semana passada. Eu imagino que vocês, como disse o Pablo, eu enviei para ele esse texto e imagino que vocês tenham lido o texto, ou pelo menos lido alguma coisa do texto, e eu vou tentar, na medida do possível, não repetir o que eu já escrevi ali, para não ficar muito redundante a relação da aula com o texto. Agora, é claro que o que eu vou dizer tem a ver, eu acho que tem a ver mais indiretamente com o que está no texto, do que diretamente, vamos dizer assim, né? Esse texto, que é um pouco assim, também tem a ver com experiências de encontro que passam, claro, pelas minhas relações de pesquisa, pelas minhas relações de amizade. E uma das coisas que eu acho que é sempre interessante na antropologia é que é praticamente impossível distinguir essas relações de amizade e essas relações de pesquisa.
Então, tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, mas tem a ver também com a minha pesquisa atual, como disse o Pablo, a pesquisa que eu estou desenvolvendo de 2015 para cá. Eu cheguei na UFMG em 2014, finalzinho do ano de 2014, e logo em seguida me envolvi com essa experiência do Encontro de Saberes aqui na UFMG, e também logo em seguida eu comecei não só a participar dela como uma das pessoas que têm ajudado na organização dos encontros, que atua como professor parceiro, como a gente chama aqui, mas eu também passei a me relacionar com essa experiência do ponto de vista da pesquisa e da reflexão sobre, enfim, sobre as questões que me parecem, que eu consigo perceber, que me parecem que são questões importantes colocadas por essa experiência, as quais, assim, não vou dizer na totalidade, mas em grande medida estão nesse texto que vocês leram. Esse texto, acho que vocês devem ter notado, ele se refere diversas vezes ao livro no qual ele vai ser publicado. Porque esse texto ele elabora uma espécie assim, de, digamos, de comentário, ou de meta-comentário sobre o livro. Está numa posição assim, de... Não sei se vai ser bem uma apresentação, ou se vai ser um fechamento, mas enfim, ele está num desses lugares. Esse livro, que tem um título provisório, Confluências Afro-Indígenas, ele está sendo organizado por uma colega, uma amiga e colega, professora de antropologia da Universidade Federal da Bahia, a Marina Guimarães Vieira, foi minha colega de doutorado também. E a Marina tem atuado de uma maneira muito importante lá na UFBA, no sentido daquilo que a gente tem chamado. Ainda que os nomes variem, de acordo com cada contexto regional, com cada universidade, a gente tem chamado, de modo geral, de encontro de saber, que é como o nome que tem também na UFRN. E o livro está composto por um conjunto de textos muito diversos, muito heterogêneos, mas todos esses textos tratando de experiências também muito diversas, né? Ações de extensão, diversas, eu quero dizer, quanto à natureza da sua realização, mas também quanto ao conteúdo, né, que é abordado em cada um desses textos. Mas em todas essas experiências há a presença de algum tipo de encontro, de algum tipo de conexão. E eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso, vou começar por aqui, talvez eu permaneça aqui. E como eu disse, a relação é um pouco indireta com o texto que vocês leram, mas eu espero que vocês percebam as conexões entre o que eu vou tentar dizer e o que está escrito no texto. Então, eu começaria dizendo o seguinte: essa palavra, encontro, uma palavra que tem me interessado muito, eu acho que é uma palavra que oferece um risco, vamos dizer assim, que, do meu ponto de vista, é um risco interessante, ou seja, é um risco que requer um pouco a nossa atenção. E acho que esse risco, eu acho que esse risco tem a ver com o fato de que essa palavra, encontro, ela pode nos parecer excessivamente cômoda, vamos dizer assim, ou ela pode nos parecer fácil demais. Né? Eu tenho procurado pensar essa experiência do encontro, e aí, não só do encontro de saberes, mas é claro que o encontro de saberes é o que nos interessa aqui, como uma experiência, e é um pouco que aparece no texto, né? Vocês devem ter percebido que aquilo que no texto eu chamo de lições de feitiçaria são também lições de ecologia. Então, a experiência do encontro eu tenho tentado pensar como uma espécie de experiência ecológica. Eu sei que tem pessoas aqui que entendem de ecologia muito mais do que eu, não vou me arriscar por esse campo, mas eu uso a palavra num sentido muito específico, que é o sentido que a Isabel Spengler, que é uma pessoa que eu tenho lido muito, filósofa da ciência, na verdade, que eu tenho lido bastante, e ela, inclusive, está no texto, é muito importante para esse texto, mais importante, talvez, do que eu deixe transparecer. E é uma palavra que ela usa, ela tem um texto muito bonito, chama Ecologia das Práticas, Notas para a Introdução a uma Ecologia das Práticas, e é uma palavra que ela, por sua vez, certamente aprendeu com o Guattari, Félix Guattari, que tem um livro também muito bonito sobre isso, um pequeno livro que se chama 13 Ecologias.
E, para mim, essa palavra tem um sentido muito preciso, que eu poderia, assim, resumir um pouco, poderia perfeitamente, dizendo o seguinte, que o que essa experiência de encontro coloca em relação são práticas heterogêneas, né? são experiências heterogêneas, eu vou chamar de práticas heterogêneas, e que não podem usar o encontro, nenhuma dessas práticas, para abstrair ou para negligenciar essa própria heterogeneidade. Ou seja, como é que eu vou dizer? No encontro de saberes, ninguém, a rigor, pode falar em nome do próprio encontro. Quer dizer, não há uma única história a contar sobre essa experiência de encontro. E eu acho que é importante dizer isso de algum modo também está no texto, porque mesmo uma experiência, ou sobretudo uma experiência que todos nós afirmamos como importante e que a gente precisa continuar afirmando como importante, sempre, mesmo uma experiência como essa não é invulnerável a certos perigos aos quais o meio acadêmico, no qual ela em grande medida se realiza, nos expõe, ou seja, expõe a todos aqueles que estão, digamos, vinculados ao meio acadêmico, à universidade. Então, diante de uma experiência de encontro, nenhum dos lados desse encontro totaliza o sentido do que está acontecendo. Nenhum deles dá conta de tudo que está acontecendo. E eu acho que essa percepção ela é fundamental para que trajetórias de aprendizagem, para que processos de aprendizagem possam ser criados. Então, para mim, por exemplo, que me vejo e penso como vinculado a um lado que é majoritário no sentido político, digamos, o encontro me interessa, ou seja, ele se torna importante para mim, porque ele cria a possibilidade de traçar, de inventar, de traçar uma ou mais de uma, com sorte, uma linha de fuga, né, em relação em relação a todos os modos de fechamento, digamos assim, que constituem o meio acadêmico, constituem a universidade. Então, um encontro, é meio óbvio dizer isso, mas talvez não sei se é inteiramente trivial, mas enfim, um encontro tem vários lados, né? E, nesse caso, mais ainda, alguns desses lados, como o lado do quilombo, e aí tem a ver com um dos exemplos que eu menciono no texto, que é o exemplo da atuação do Antônio Bispo dos Santos, que é o Nego Bispo, que deve participar, inclusive, de alguma aula aqui no curso do Pablo. Alguns desses lados do encontro, o lado do quilombo, nesse caso, têm motivos, eu diria, muito consistentes, muito fortes, para evitar e até mesmo para desconfiar do lado que está justamente provendo os meios, lugares, logística, recurso financeiro, o encontro. No caso, claro, estou me referindo ao lado acadêmico. Então, a gente pode perfeitamente imaginar, fabular uma questão do seguinte tipo, né? Poderia ser formulado, eu nunca vi ela ser formulada dessa maneira, claro, pelo bispo, mas eu acho que ela está implicada em outras coisas que o bispo diz e em outras coisas que outros mestres e mestras dizem. Que a gente poderia resumir imaginariamente da seguinte maneira: o que essas pessoas vinculadas ao mundo acadêmico, à ciência, e não sei mais o que essas pessoas querem comigo? O que essas pessoas, mais uma vez, estão querendo comigo? Por que esse interesse? E eu acho, por exemplo, que a capitã Pedrina, que eu mencionei, e a Macota que dou e a Lê, que ambas eu menciono no texto, foram professoras no curso, mais de uma vez, no curso que foi oferecido aqui na UFMG pelo Encontro de Saber, que aqui se chama Formação Transversal em Saberes Tradicionais. Eu acho que ela sugere que esse interesse pode estar relacionado com o fato de que quem está desse lado acadêmico, né, eu me incluo, obviamente, aí, né, nesse caso aqui, esse interesse está relacionado com o fato de que a gente inventou uma doença, inventou um processo de adoecimento, uma loucura, digamos assim, e inventamos isso e nós não sabemos mais como nos curar dessa doença.
Essa impotência, digamos assim, essa incapacidade de nós inventarmos, criarmos maneiras de nos curarmos disso, essa impotência é ela própria parte dessa doença. Essa doença, né, que a própria Macota aqui do Ialê e o Antônio Bispo dos Santos dizem, caracterizam como sendo a doença dos colonialistas. A gente poderia voltar à pergunta, né? Quer dizer, esse povo acadêmico, esse povo vinculado à universidade, vinculado à ciência, que sempre dividiu o mundo, por exemplo, entre aqueles que sabem e aqueles que, sei lá, acreditam, ou sempre dividiu o mundo entre a ciência e aquilo que era visto como não ciência, descobriu que essa divisão pode ter a ver com essa sua doença e vem agora, então, pedir a nossa ajuda, né? Eu quero dizer a vocês, eu não sei se isso está suficientemente claro no texto que eu enviei, que eu escrevi, eu quero dizer a vocês que eu gosto de imaginar o encontro de saberes como uma experiência que coloca a prova da divisão, a prova com acento, né? Coloca a prova da divisão exatamente aqueles que sempre dividiram o mundo, sempre dividiram as coisas, né? E aí tem um texto da Isabel Stanguers, que eu vou fazer, ao qual eu vou me referir, que começa se chama Reativar o Animismo. Um texto muito bonito, assim, difícil, mas muito interessante. E ela começa esse texto de um modo muito interessante. Ela diz assim: existem pessoas que amam dividir, que amam classificar, e existem pessoas que amam fazer pontes. Fazer pontes, entenda, tecer relações que transformam, que são capazes de transformar uma divisão em um contraste vivo, em um contraste ativo, com o poder de afetar, de produzir pensamento, de produzir sentimento. Mas, diz ela, isso é o ponto que me interessa, fazer pontes é uma prática situada. No caso dela, que é uma filósofa, o lado no qual ela está situada, né, o lado de uma praticante da filosofia, mas poderia também ser o lado de um praticante das ciências humanas, um praticante da antropologia, um praticante da história, o que seja, o lado responsável pela invenção de muitas divisões. Por exemplo, a divisão entre ciência e opinião, ciência e senso comum. Então, fazer pontes não parece ter exatamente uma tentativa de superar divisões, como ela inclusive diz, mas de fazer essas divisões funcionarem de uma outra maneira, de fazer essas divisões funcionarem como um contraste vivo, um contraste ativo, né? Então, um contraste como aquele elaborado pelo Antônio Bispo, ao qual eu faço referência mais no final do texto, é o contraste entre os saberes orgânicos e os saberes sintéticos, então os saberes acadêmicos e os saberes que não estão na academia, que estão em vários lugares, que estão em comunidades de terreiros, que estão em quilombos, que estão, enfim, em aldeias indígenas. Esse contraste, ele me parece justamente um contraste vivo, né? E aí eu acho que o Antônio Bispo, o que ele faz é afirmar a divisão, ele afirma a divisão para aqueles que sempre dividiram e perguntam o que nós, podem fazer com essa divisão. Ou seja, vocês vão ser capazes de tomar essa divisão como um contraste orgânico, não como um contraste sintético, ou vocês estão tão doentes que só conseguem imaginar a cura como uma coisa fácil, como uma coisa fofa. Então, fazer pontes, né, eu estou tentando fazer uma conexão entre encontro e ponte, mas eu não quero facilitar as coisas também, né? Fazer pontes é uma prática situada, como diz a Isabel Stanguers. E aí, se pensar como situado, ou seja, se pensar como situado em um lado da divisão, é uma maneira de resistir à tentação de, em nome de alguma coisa, que pode ser a ciência, que pode ser a razão, que pode ser a arte, pode ser uma infinidade de coisas, a religião, é uma maneira de resistir à tentação de, em nome de alguma coisa, de alguma dessas coisas, se imaginar como investido do poder de situar a própria divisão.
ou seja, de dizer aquilo de dizer ao que a divisão se refere. Então, aquilo que hoje se chama, por exemplo, de lugar de fala, enfim, é uma outra discussão, mas eu acho que tem tudo a ver com isso, que a gente está tratando aqui, tem a ver com o encontro de saberes. O que hoje se chama de lugar de fala, na sua versão mais interessante, do meu ponto de vista, é uma espécie, digamos assim, de dispositivo político e discursivo que desautoriza a fala que se pretende de todos os lugares. Né? Que é um pouco a situação que envolve no texto aquele caso que eu menciono, que é um caso bastante conhecido, daquele geneticista da UFMG, o Sérgio Pena, né? Que, enfim, não vou, vocês leram, depois a gente pode voltar a isso, mas ele se posicionou contrariamente à adoção das políticas de cotas étnico-raciais. Na época, ele ocupou um lugar importante no debate público, assim como junto com antropólogos e cientistas e um monte de gente. E ele ocupou esse lugar e tomou essa posição em nome daquilo que ele, digamos, aprendeu com as suas pesquisas importantíssimas, né, no campo da genética. Só que ele, digamos, ele não percebeu que ele estava passando, que tinha uma questão de natureza ecológica, ou seja, que ele estava passando de um lado para o outro, e ao passar de um lado para o outro, ele não observou o tipo de inflexão, digamos, a qual ele deveria submeter o que ele havia aprendido de um lado para poder passar para o outro, de um modo que não fosse através dessa fala, que é uma fala, digamos, que se pretende em todos os lugares. Né? Então, como é que todo mundo que começa achando que não está situado, volta sempre, sem perceber, para o lugar do qual nunca saiu. E que lugar é esse, justamente? Né? Ou seja, é um lugar que se imagina como um não lugar. E o que significa supor que não se está situado? Significa supor que o lado do qual se encontra esse cientista, do lado do qual nos encontramos, nos autorizaria a levar esse lado muito rapidamente os outros lados. Como se não houvesse, ou como se não fosse importante, a fronteira que existe, o limiar que existe entre esses lados, o limiar que existe entre esses meios, para falar mais como a Isabel Stangler. Então, eu tenho a sensação de que isso é justamente o que o Antônio Bispo nomeia, chama de desterritorialização. Né? E uma expressão que está muito presente nesse texto, que é a expressão arte de prestar atenção, ela se opõe, digamos, completamente a esse movimento, digamos, que ou movimento pelo qual a fronteira não existe e ela pode ser cruzada sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito, sem nenhuma atenção, ou então um movimento que exagera de tal maneira a existência da fronteira que ela se torna absolutamente impermeável, intransponível. Né? Eu acho que a gente poderia formular essa questão também de uma outra maneira, ou seja, ainda pensando em termos de relação entre meios, relação entre lados e, portanto, pensando em termos de encontro. A ponte, por exemplo, que eu estou fazendo, a partir do lado no qual eu estou situado, é capaz de se conectar com outras pontes que estão, digamos, eventualmente sendo feitas a partir de outros lados, de lados que entram em relação a partir da experiência do encontro. Ou seja, eu posso pensar o encontro como uma ponte, mas isso não me autoriza a pensar que a ponte que esse encontro eventualmente torna possível seja a mesma coisa, seja a mesma ponte, se eu estiver de um lado e se eu estiver do outro. Né? Ou seja, elas não coincidem. Mas isso não quer dizer que não possa haver algum tipo de conexão entre elas. Pelo contrário. Eu diria que só pode haver conexão porque elas não coincidem, ou porque elas divergem. Ou seja, a conexão só é possível porque há divergência. Divergência não de opinião, mas não é, a gente pode voltar essa palavra depois se vocês quiserem. Não tem nada a ver com divergência de opinião. Tem a ver com divergência que responde pela constituição de meios, lugares, lados heterogêneos, diferentes. Né? Então, todo o problema é justamente imaginar que
que a ponte não está no lugar equidistante em dois lados. A ponte está sempre de um lado, né? Mas isso não quer dizer, como eu volto a dizer, isso não quer dizer que não possa haver conexão. A questão é qual conexão é que pode haver num caso como esse. Claro, é óbvio que ponte, essa palavra ponte, assim como a palavra encontro, é uma dessas palavras que pode soar fofa demais, né? É fácil demais. Então, quando eu escuto uma pessoa como o Antônio Bispo, quando eu leio o que ele escreve, quando eu ouço o que ele fala, eu sempre tenho essa sensação de que há ali toda uma engenharia de pontes, de lugares de passagem, de intersecção, de limiares, de limites. Mas essa engenharia do Bispo é uma engenharia muito complexa, envolve relações terrestres, aéreas, aquáticas, artes mentais, muita coisa. Não é o caso de entrar aqui. O ponto que eu acho importante é que essas pontes, elas são criadas não para tornar fácil a travessia. Pelo contrário, elas são criadas para mostrar como é difícil essa experiência, né? E eu acho que essa é a questão fundamental quando a gente olha para uma experiência de encontro, ou quando a gente está participando de alguma coisa que envolve, como tornar, digamos, sensível, como tornar perceptível, ao mesmo tempo, a importância do encontro e a dificuldade dessa experiência, né? Então, o que o Antônio Bispo chama de saberes sintéticos são saberes desterritorializantes, ou seja, são saberes que desconhecem a prática da tradução, por exemplo, e ele se pensa como um tradutor, porque tem muita dificuldade de fazer uma experiência, digamos, da fronteira. Como eu disse, ou negligenciam a fronteira, como se ela não existisse, então não há diferença substancial, e o meu lugar me dá acesso a todos os lugares, ou então exageram essa experiência, tornando a existência da fronteira, tornando essa existência algo intransponível, né? Tem uma mestra também quilombola, né, de um outro quilombo, que me foi apresentada pelo Antônio Bispo, Ana Mambuca, que fez um mestrado no programa de desenvolvimento sustentável da UNB, que é um espaço muito interessante também, no campo de saberes. E na dissertação ela fala um pouco sobre essa questão da fronteira e fala sobre a relação, digamos, entre... Aí eu vou chegar mais do ponto, talvez, do texto, ainda que não seja só isso, mas enfim, é isso também, que é a relação entre o feitiço e a fronteira. O risco de atravessar uma fronteira. E ela diz, a academia é um lugar fronteiriço e perigoso, no qual o risco que se corre é o de ser capturado, seduzido para o lado dela. Aí, palavras da Ana Mambuca, né, que eu faço questão de mencionar aqui. Ao ocupar o espaço do entre-lugar, universidade e quilombo, nos dispomos ao lugar fronteiriço. E aí, vez e outra, o quilombo precisa saber se estamos cumprindo o ideal. E uma das estratégias é nos reprovar em algum aspecto propositalmente, como teste para saber se permitimos o ego acadêmico estar nos dominando ou não. De forma própria, o quilombo faz uma espécie de controle sobre nós, não permitindo nem nós, nem outros de os dominar. E então seguir com um pensamento firme. Nós podemos ser quem quisermos, sem deixar de ser quem somos. Algumas pessoas dizem que o pensamento do Antônio Bispo, talvez o Pablo já tenha ouvido isso, é percorrido por divisões assim, essencialistas. Não seria o caso dessa divisão entre saberes sintéticos e saberes orgânicos. Eu acho que isso é um total equívoco, né? Mas acho que é um equívoco importante para isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês, né? Eu acho que, por exemplo, só o fato de que, como eu disse, né, só o fato de que existem dois lados, só isso já deve ser capaz de nos alertar para o fato de que uma divisão nunca divide necessariamente da mesma maneira conforme o lado em que nós nos encontramos. O que eu quero dizer com isso? Que essa diferença entre sintético e orgânico, eu não tenho certeza se ela é a mesma diferença
quando é enunciada por alguém como o bispo, que se pensa do lado orgânico, ou quando é enunciada por alguém que está vinculado, que se pensa como do lado sintético. Né? Então, o que eu faço quando eu escuto o bispo, quando eu leio o que ele escreve, e ele faz isso como um tradutor, né, é me pensar na relação de tradução que ele cria, que ele produz, pensar também, me pensar também como um tradutor. Ou seja, como é que eu traduzo, como é que eu posso traduzir a própria maneira pela qual ele me traduz, ou a maneira pela qual ele traduz o lado ao qual eu estou vinculado, né? Que é o lado acadêmico. Né? Então, acho que quando se diz que é uma divisão essencialista, ou coisa que vale, a gente sabe que essencialismo, o essencialista é uma acusação que está aí pronta para ser usada no mundo acadêmico. Né? Ou seja, a gente sempre pode dizer de algum colega, de algum trabalho que ele é essencialista, e pode aplicar isso, pode usar isso, como eu já vi muita gente fazer, ao contraste sintético-orgânico pensado pelo bispo. Então, dizer que esse contraste é uma divisão essencialista é, de alguma maneira, dividir esse contraste de si mesmo, ou seja, é enfraquecer esse contraste, é afastar esse contraste do seu propósito. Né? E o seu propósito, me parece, é nos levar, quem está do lado, digamos, sintético, do lado orgânico, do lado acadêmico, levar quem está desse lado a pensar de uma outra forma aquilo que está implicado nesse lado. Né? Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que o bispo diz, e vou ficar por aqui para a gente não me alongar muito. O bispo diz que a universidade é a chocadeira dos ovos do colonialismo. É assim que ele caracteriza a universidade, é a chocadeira dos ovos do colonialismo. Eu tenho colegas que se sentem, digamos, ofendidos, ou que se sentiram ofendidos com isso, quando ele disse isso. E eu vi isso acontecer numa palestra que ele deu aqui na UFMG. Várias pessoas que estavam assistindo a palestra se levantaram e foram embora, deixaram várias pessoas. E fizeram isso dizendo, umas de modo meio sussurrado, outras para que ele também ouvisse, dizendo que ele era, o Antônio disse, ele era intolerante, que não percebia as nuances e coisas desse tipo. Eu acho que tudo isso é absolutamente terrível. E eu acho que o importante, eu me sinto assim pelo menos, eu não quero me sentir ofendido. Né? Eu acho que o bispo usa os meios dos quais ele dispõe para pensar, para elaborar uma ideia. Né? Essa ideia tem a ver com essa relação, digamos, com esse lugar fronteiriço pelo qual ele se transita, sem dúvida alguma. Ainda que ela seja elaborada, como ele mesmo diz, na roça, que é o lugar no qual ele gosta de pensar. Essa ideia é uma ideia, obviamente, dura, é uma ideia contundente, que nos interpela, ou interpela o lado acadêmico de um modo muito contundente. E eu acho que é importante que a gente seja capaz de sentir justamente a contundência dessa ideia, a dureza dessa ideia. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a nossa formação acadêmica, eu digo a nossa, assim, de uma maneira meio genérica, tá? Vocês me desculpem. A nossa formação acadêmica nos prepara, inclusive, para falar criticamente da universidade, ou seja, para denunciar a universidade e coisas assim. E isso, ao contrário do que pode parecer, do meu ponto de vista, facilita as coisas. Porque rapidamente a gente encontra um lugar, até mesmo para aquelas ideias que nos interpelam com violência. Então eu acho que a gente precisa, digamos, permanentemente inventar modos que não nos permitam facilitar as coisas para nós que estamos na universidade. Quando o bispo afirma que a universidade é a chocadeira dos ovos do colonialismo, eu só consigo sentir que eu preciso pensar diante disso. Eu preciso pensar sobre aquilo que, implicado no que eu faço, pode estar produzindo tristeza, pode estar produzindo adoecimento para mim, para os outros, para os meus colegas e assim por diante. Então,
o encontro de saberes, essa experiência tão importante para tantos de nós, eu acho que ela precisa fazer com que a gente permaneça com essa questão, permaneça com esse problema, como fala a dona Harry, inclusive que eu menciono nesse texto que vocês leram. É uma questão que a própria experiência do encontro de saberes tornou sensível para nós, ou seja, tornou perceptível para nós, tornou pensável para nós. E não que a gente se livre dela, ou que passe a usá-la, digamos, para acusar os colegas, para produzir julgamentos e assim por diante, né? Então, isso é uma coisa que me interessa muito, e talvez seja como pensar a universidade como meio do encontro de saber, um dos meios, e não como seu objeto, ou não como seu objeto exclusivo. É claro que para aquelas pessoas como eu, que participam dessa experiência, pelos vínculos que têm com a universidade, é a possibilidade de repensar esses mesmos vínculos, ou de repensar as práticas acadêmicas, é isso que pode mais, digamos, interessar, pode mais me interessar. Mas isso não é tudo, e isso, principalmente, não pode ser tudo. O encontro de saberes, para quem está do lado da universidade, não pode ser apenas, digamos, a forma pela qual a universidade integra alguma coisa, saberes, práticas, pessoas, mestres, mestras, que até então haviam sido sistemática e violentamente excluídos. Eu acho que o encontro de saberes é um pouco, essa experiência, é um pouco assim, é a universidade confrontada com uma imagem, é uma imagem racializada, mas também uma imagem atravessada por gênero, atravessada por classe, por uma série de coisas. É a universidade confrontada com uma imagem dentro da qual ela precisa ter dificuldade para se reconhecer. Não deve ser fácil para as práticas acadêmicas, para as práticas universitárias, se reconhecerem diante dessa experiência, né? Não pode ter alguma coisa, essa experiência, como eu também já vi, do tipo, antes éramos horríveis, né? Assim como alguns colegas ainda são, mas agora nós nos tornamos, digamos, bem melhor. Pode ser que isso seja, digamos, verdadeiro, mas eu acho que a gente não pode, digamos, parar por aí, né? Acho que a gente tem que fazer disso uma outra coisa. Só para falar agora um pouquinho sobre a palavra feitiço ou feitiçaria, tal como ela aparece nesse texto. Essa palavra é uma palavra muito complexa, né? Ela envolve muita coisa, né? E o Antônio Bispo também, ele usa essa palavra, né? E ele usa essa palavra assim, de duas maneiras, né? Ele diz assim, o encontro de saberes é o povo contra-colonialista ganhando pelo feitiço, fazendo e abrindo caminhos por meio do feitiço, né? Essa ideia de fazer alguém fazer alguma coisa pode ser uma boa maneira de caracterizar o que é o feitiço, né? Ou pelo menos um aspecto dessa associado a essa prática, a essa experiência, né? Porque existem outros também. O feitiço pode ser impedir que algo aconteça, bloquear uma possibilidade, né? O que eu acho, voltando a essa minha tentativa assim, de pensar, digamos, o encontro de saberes do ponto de vista ecológico, né? Eu diria que o encontro de saberes ele pode ser feitiçaria, nessa primeira acepção, digamos, na acepção de quem está do lado orgânico, mas eu acho que para quem está do lado sintético, ele pode ser uma contra-feitiçaria, né? E é interessante observar como é que o bispo também usa a palavra feitiço para se referir a duas situações muito diferentes. Quer dizer, ora a universidade está sendo enfeitiçada, e isso torna possível que o encontro de saberes aconteça, ora a universidade está enfeitiçando, e isso impede que encontros de saberes e outros aconteçam, né? Então tem como sempre, quando a gente fala, né, eu diria de novo, as lições de feitiçaria são lições ecológicas, porque a gente nunca pode olhar para essa experiência como se ela tivesse um lado, e a gente não pode olhar para essa experiência como se ela tivesse, de uma vez por todas, garantida, ou como se ela fosse invulnerável a todos os outros riscos aos quais a gente está exposto dentro do mundo acadêmico, né? E para quem se relaciona com essa experiência
indo, digamos, vinculado ao meio orgânico, como é o caso do bispo, o segredo da fronteira, o segredo da passagem é saber ir e saber voltar, né? Como a gente sabe, é preciso sempre saber entrar e é preciso saber sair, né? Esse saber é um saber que exige atenção, é um saber que exige cuidado, e é um saber que, mesmo uma experiência tão importante como aquela do encontro de saberes, não pode nos levar, digamos, a negligenciar. Eu não sei se eu me fez entender muito bem, espero que sim, mas eu acho que eu vou ficar por aqui para não ocupar muito tempo da nossa conversa. A gente pode voltar a essas questões, pode tratar de questões mais diretamente ligadas ao texto, ou do que vocês quiserem também, que acharem interessante. Então é isso aí. Valeu, obrigado. Desculpa eu ocupar tanto tempo aí, né, da aula. Valeu aí, Fábio. Muito obrigado, Edgar. Se prolongasse mais um pouco, né, professor? Ouvir o nobre mestre, doutor, é um aprendizado, né? E é riquíssimo a fala dele. Que bom, Thelma. Agradeço muito, então. Obrigado. Muito obrigado, Edgar. Eu fiquei ouvindo a tua fala e o tempo todo pensando através da minha experiência com a questão indígena, com os Iecoana, como eles pensam esses encontros, essas pontes, essas conexões. E fiquei lembrando de uma frase do Ailton Krenak, naquele livro A Outra Margem do Ocidente, né? Que eu vou citar rapidamente, que ele diz assim: o encontro e o contato entre as nossas culturas e os nossos povos, ele nem começou ainda e às vezes parece que ele já terminou. Quando a data de 1500 é vista como marco, as pessoas podem achar que deviam demarcar esse tempo e comemorar ou debaterem de uma maneira demarcada do tempo o evento de nossos encontros. Os nossos encontros, eles ocorrem todos os dias e vão continuar acontecendo. Eu tenho certeza, até o 3º milênio e quem sabe além desse horizonte. Depois ele continua, né, não vou alongar a citação dele, mas eu acho que a tua fala ela traz, né, a potencialidade do encontro de saberes e como ele não esgota. Muito pelo contrário, ele instiga, ele potencializa outras reflexões também sobre o encontro, né? Eu achei muito interessante várias questões que relacionam essa questão das pontes e de como a gente experienciar a universidade. Tu dizes que as pontes fazem as divisões funcionarem como um contraste vivo, né? E como quando a gente lê o Nego Bispo, assim, e realmente quando a gente vai ler, ele parece muito dualista, né? Ele está trabalhando com o saber estético, o saber orgânico, as confluências, as transfluências, e tu pode ler isso dentro de uma chave enrijecida, de um sistema dualista que de algum modo enrijece o pensamento, trava o movimento, né? Mas pelo contrário, me parece que é um dualismo, como tu falou, que ele não divide as coisas pela metade, né? Ele está, como diria o Levi-Strauss, em perpétuo desequilíbrio. Ele parece ser a mola que faz esse movimento acontecer. E isso é muito, muito interessante também pela perspectiva, por exemplo, como a gente vinha conversando mais cedo dos Iecoana, e às vezes a gente tem essa imagem, de fato é muito importante esse movimento de inserção dos indígenas, dos quilombolas dentro das universidades, mas isso tem uma problemática, esse encontro nunca é algo simples, é algo que está sempre se fazendo, né? Tem uma pragmática e ao mesmo tempo, muitas vezes é um mau encontro, é um encontro que corta os fluxos, né? Ou ele pode fazer as coisas acontecerem. Então, eu me lembrei, essa frase da chocadeira, a universidade como chocadeira do colonialismo, me lembra um pouco Davi Copenau falando: vocês brancos antropólogos parecem a abelha posando no mel, vem aqui ou posa um pouquinho e vai embora, ou então é que nem rato. Uma vez ele falou isso na universidade e causou uma comoção, uma revolta, né? Imaginaram que ele estava atacando um professor. O antropólogo é que nem rato, ele vai lá, rói um pouquinho e vai embora. As pessoas já imaginaram o rato, o bicho escroto, né? O bicho que chamar alguém de rato para nossa sociedade é algo ofensivo. Mas no caso dele, ele estava falando no sentido do próprio movimento do rato, né? De ir pegar uma coisa e ir embora. E depois ele falou aquilo e saiu dando risada para a pessoa que ele criticou, assim, você, sabe, fulano, você, antropólogo, faz assim. E parecia assim, não, o Davi, né, fez uma grande crítica a uma pessoa específica, e não, ele estava falando sobre uma certa atitude que a antropologia pode ter em alguns encontros não muito bem sucedidos, mas por outro lado,
aquilo ali também não é uma fala para te negar o outro, anular o outro completamente, muito pelo contrário. Né? Eles estão falando, né, o bispo está falando que a universidade é chocadeira do colonialismo, mas ele está lá na universidade, ele está dando aula, ele está achando que aquele espaço fronteiriço é importante de ser ocupado, mas ao mesmo tempo, né, ele tem uma crítica a fazer, mas não é uma crítica no sentido destrutivo, como a gente muitas vezes imagina, que é uma negação do outro num sentido mais amplo. Né? Então, eu acho isso muito interessante e me parece muito próximo do que, por exemplo, é a experiência para o Zecoana, que eu acompanho mais de perto, há mais de 10 anos, com a escolarização. Aquilo que tu falas, talvez, de uma arte da dosagem, do Pharmacon, né, que a Stangers cita, que é sempre essa arte da dosagem. Os Zecoanas sabem que a escola é importante, que conhecer e fazer os encontros com conhecimentos brancos é importante, mas aquilo ali pode ser um veneno também, e é um veneno. Muitas vezes eles estão dizendo, não, isso está acabando com a gente está ficando fraco, né, isso está nos adoecendo, isso está nos dificultando de conhecer a nossa cultura, transmitir os nossos conhecimentos, isso está trazendo um problema para a nossa comunidade, que hoje quem tem salário, às vezes tem uma projeção maior a conseguir um bom casamento do que quem não tem salário, tem uma obrigação dos homens hoje de ter um salário. Me parece um pouco aquela questão que o Nego Bispo falou quanto à negativa do doutor honoris causa, do notório saber. Não, eu não quero esse título, porque isso pode causar uma complicação que as pessoas na minha comunidade vão imaginar que só eu tenho autoridade para falar em nome da gente. E isso eu não quero causar essa divisão à minha comunidade. Então me parece que tem tem toda uma filosofia mesmo, né, tanto das pontes como também dos encontros e dos desencontros que está dentro dessas ecologias das práticas, tanto dos povos indígenas como dos povos de terreiro, os povos quilombolas. E eu me lembro de um conceito, falou do conceito de feitiço, né, e os Zecoana trabalham com a noção de Wadekui, que é linhas. Então todos os cantos deles é construir linhas com determinados espíritos ou entidades que podem, por exemplo, quando alguém está doente, animais que podem ir lá e fazer uma linha e trazer o espírito do doente para perto. Mas também eles têm que cortar outras linhas que podem criar encontros e conexões com espíritos ruins, que podem causar adoecimento, podem trazer maus espíritos, trazer enfraquecimento, morte, inclusive. Então é toda uma arte de construir pontes, adecos, linhas, conexões e desconstruir outras que podem gerar um problema. Então tem toda uma arte dessa, né, e um pensamento que está muito nos cantos deles de como criar essas, vamos usar a palavra pontes ou linhas. Então eu te ouvindo e lendo teu texto, eu fiquei pensando muito nas possibilidades de conexões afro-indígenas que essa tua fala pode trazer. E essa ideia que é importante, que o encontro não está garantido, né? Não é algo fofo. Eu acho que é importante a gente ter essa dimensão, que ele está sempre se fazendo, como a Ayrton Krenak fala, e vai ter tensões, vai ter dificuldades, vai ter momentos que esses fluxos não vão funcionar, outros vão funcionar, e a gente tem que estar sempre vigilante e tentando também pensar que nós não detemos, né, a única perspectiva sobre o que esse encontro representa, que é mais ou menos essa noção de aula, né, da avaliação, que eu acho que é uma coisa que tu pode falar também. Hoje, coincidentemente, os alunos perguntaram, prof, como é que vai ser a avaliação do curso? Aí eu fui lá e me autorizei, copiei um trecho do teu texto, mas a avaliação vai ser mais ou menos nessa linha. Fiz um recorte e cole. Então essa ideia que é um pouco que o Deleuze fala, né, naquelas lições de aula, né? Muitas vezes o aluno bom é aquele que vai entender 2 semanas depois, ou aquilo que tu fala ele vai ser captado pelas pessoas de maneiras distintas, né? Uma aula não é um corpo homogêneo de conhecimento que você vai passar e que todo mundo vai estar, né, mais ou menos próximo digamos, daquele objetivo, né, universal. A mesma coisa do encontro, né? A gente está aqui com tantas pessoas diferentes, de lugares diferentes, né, se apropriando disso de maneiras distintas. Então eu acho que a tua fala é muito importante por mostrar que o encontro de saberes ele está na universidade, mas ele extrapola a universidade e ao mesmo tempo suscita questões que vão muito além, né, das questões que muitas vezes a universidade fica girando e que parecem um pouco, digamos, narcísicas, né? Então eu acho que tanto que o Davi fala como que o Nego Bispo fala, né, nos devolve uma outra imagem, né, de nós próprios. Então eu acho que é um choque, né, quando a gente ouve uma frase do Bispo ou do Davi, né, muito mais do que a gente se sentir ofendido, acho que a gente deve aproveitar e embarcar nessa outra imagem sobre a gente e sobre o lugar onde a gente fala e tentar pensar outros modos de entender isso. Eu também vou parar por aqui, mas depois se puder falar um pouco sobre essa questão da avaliação e fazer algum comentário, fica à vontade, mas eu não sei se tu queres falar alguma coisa a partir do que eu disse agora, ou se eu abro para perguntas.
talvez, eu não sei se alguém tem vontade de falar alguma coisa. Eu notei aqui, Pablo, eu vou comentar aqui. Tipo, achei super importante tudo que disseste, acho que vou tentar fazer um comentário. Mas aí vamos ver se tem mais alguém que queira. Tá bom. Eu gostaria, professor Edgar, eu peço licença, professor Pablo, eu gostaria de fazer É até uma Taurepang. um comentário. A minha câmera está desligada, professor. Estou um tanto acabada de uma semana e meia aí de viagem, live, discussão, entrevista, enfim, mil e uma utilidades, né? Nós mulheres. E aí, hoje, no dia 8, fomos, esse mês, muito solicitadas, né? Então, eu estou um pouco acabado, sabe? Não quero aparecer e vocês se espantarem de mim. Mas tentam fazer uma fala aqui, né? Nessa questão, no que o bispo ele fala, né? Da universidade, desse lugar acadêmico que se torna, né, de uma certa forma, a chocadeira do colonialismo. Hoje à tarde, eu estava numa oficina com os comunicadores, os jovens comunicadores, né? E eu fazendo uma fala com eles da importância, professor Edgar, professor Pablo, desse espaço, né, da universidade. O que esse espaço, de fato, nos propõe? E eu falando para eles, né, essa junção, essa conexão que nós, povos indígenas, temos, né, e de levarmos para dentro da universidade esse nosso conhecimento, que nós chamamos de um conhecimento tradicional, milenar, para se confrontar, né, com essa escrita acadêmica, com esses estudos acadêmicos. E eu observando muito a sua fala, professor Edgar, essa conexão, né, que nós, povos indígenas, eu vou me referir mais a nós, povos indígenas, porque nós temos essa conexão, né? Fazemos essa conexão de sentir, né, como que os estudos hoje, o que eles de fato nos traz. E como esse mundo acadêmico, ele nos esclarece muita coisa, principalmente, eu sou apaixonada pela antropologia, sabe? Um dia quero me formar com muita fé. Mas os estudos, a leitura, né? O que a antropologia estuda, o que ela traz. E aí a gente acaba tendo esse outro olhar, né? O mundo espiritual, o mundo que vem, né, confrontar até a forma, né, que a antropologia ela estuda, né, os seres humanos, o meio ambiente. Então, assim, hoje eu falando nessa live que eu tive, nessa oficina, com os comunicadores indígenas, eu falando para eles o quanto é bom esse conhecimento que o mundo acadêmico, a universidade nos traz e muitas das vezes confronta, né, o outro mundo que nós vivemos. O mundo sobrenatural, o mundo, essa conexão com a nossa terra, com as nossas plantas, com o nosso universo. Entendeu, professor Edgar? E hoje, agora há pouco, o senhor faz uma fala que me fez refletir a minha fala e a importância que o colonialismo ele trouxe, né, para esse mundo acadêmico. E como que nós
essa geração que conseguiu adentrar dentro da academia, dentro da universidade, unir o mundo acadêmico, né? E o mundo, eu posso falar para o senhor dessa forma, o mundo sobrenatural, essa conexão que nós temos, né? O de sentir. E isso me trouxe para dentro dessa temática que a própria universidade nos traz, nos estudos junto com o professor Pablo, esse conhecimento dos saberes tradicionais. Uhum. Então, para mim, né, é uma honra estar ouvindo o senhor, é uma honra estar na aula hoje com o professor Pablo, e a gente sempre precisa fazer essa reflexão do mundo acadêmico, do mundo sobrenatural a qual nós vivemos. E que é muito interessante, muito interessante. E o que nos traz de conhecimento e o que nos remete para a nossa luta e para a nossa existência. Uhum. Uns pensam de uma forma, uns pensam como que eu posso falar? Como macumba, né? Espiritismo, enfim, são vários nomes, né? Várias nomenclaturas que estão no sentido de como nós, povos indígenas, vemos um outro que poucos observam esse mundo que nós temos uma conexão mais próxima. Obrigada aí, professor Edgar. Obrigado, Thelma. Viu? Obrigado, Thelma. Quero ouvir mais vezes o senhor. Professor Pablo, espetacular. Vamos nos encontrar mais vezes, certamente. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Luiz. Eu não estou vinculada a nenhuma universidade, mas eu acho ótimo poder participar de uma disciplina aberta a pessoas fora da universidade. Eu tenho uma pergunta ao professor Edgar. Se o senhor acha que promover o diálogo entre a universidade e a sociedade, além da possibilidade de possibilitar a agregação de sabores heterogêneos, permite criar um espaço de interação, fazendo com que a universidade ultrapasse os muros acadêmicos e, desse modo, a sociedade se perceba dentro dela e passe a lutar por esse lugar como sendo um seu lugar também. O que o senhor acha dessa interação? Alô? Eu já anotei aqui, Luísa. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder. Vou conversar. Não sei se tem alguém que queira. Não sei se tem mais alguma. Ou se tu quer. Priscila? Pode, claro. Boa noite, Priscila. Boa noite, Pablo, Thelma. Parabéns, professor Edgar, pela apresentação. Eu acho que é muito importante a gente discutir, né, essas questões sobre a universidade, dentro da universidade, né? Eu sou professora aqui da Universidade Federal de Roraima, professora do direito, né? O que já é uma questão que muitos ficam um pouco atrás, mas eu tenho uma perspectiva, eu venho de movimentos sociais, eu tenho uma perspectiva diferente, eu trabalho com povos indígenas há 20 anos, mais ou menos, né? E essa questão, né, que você colocou de o bispo falar da universidade como chocadeira do colonialismo, eu acho que está mais do que na hora, né, da gente discutir sobre essa perspectiva, porque, na realidade, a gente vem tentando democratizar a universidade de diversas maneiras, já faz tempo, né? A gente primeiro pensou que o ingresso daqueles que sempre foram excluídos, né, os indígenas, quilombolas, negros, por meio de cotas, que isso por si só ia conseguir
transformar a universidade num espaço democrático, pluriverso, né, que ia realmente conseguir transformar o conhecimento produzido dentro da universidade. E aí a gente percebeu que isso por si só não foi suficiente, né? Justamente porque a universidade sempre foi o berço do colonialismo e a forma pela qual esse conhecimento que foi produzido como conhecimento verdadeiro, que é a ciência, foi se afirmando, né? Na realidade, a universidade ela meio que surgiu para afirmar essa superioridade do conhecimento científico e foi responsável por subalternizar todas as outras formas de conhecimento, de saberes, né? Dos povos indígenas, quilombolas e todos os outros que foram excluídos dessa concepção ocidental moderna. E é muito interessante, né, quando a gente faz essa discussão a partir do próprio encontro de saberes, né, porque a gente pode pensar até que o encontro de saberes seria já, né, o fim, né, é o mais avançado que a gente pode conseguir dentro da universidade, né, o que era já pensado antes também para as pós, né, a gente achava que agora sim, com as pós, a gente chegou no nível mais avançado com o qual a universidade pode alcançar. E a gente percebeu que o ingresso, né, dos excluídos da universidade, por si só, se ele não rompe com o racismo que continua latente em todos os âmbitos da universidade, se ele não rompe com os preconceitos epistemológicos, né, com essa hierarquia entre conhecimentos científicos e conhecimentos tradicionais, com todos esses dogmas que envolvem a produção do conhecimento no âmbito da universidade, a gente não consegue, né, por meio só desse ingresso do indígena, do negro, do quilombola, romper com essa exclusão, né, desses outros saberes. E aí o encontro de saberes, ele traz essa perspectiva de um diálogo, de uma troca realmente intercultural, né, entre diferentes identidades, diferentes conhecimentos, diferentes práticas. E aí a gente pensa, bom, agora a gente vai conseguir, né, transformar a universidade num espaço realmente intercultural e a gente vai romper com todos esses dogmas, né, que sempre mantiveram a universidade como um espaço quase que exclusivamente branco, elitista, masculino, né? E aí fazer essa autocrítica é muito interessante também, porque ela traz essa ideia, né, da diferença, que a diferença vai estar sempre presente, né? Que a gente nunca vai conseguir democratizar e criar a igualdade apagando as diferenças, tentando construir um conhecimento uniforme dentro da universidade, né? Uniformizar as culturas né? E eu acho que a igualdade a gente só alcança aceitando a diferença, né? E partindo da diferença como parte integrante da produção desse conhecimento. Então, a gente vai estar sempre, né, como vocês colocaram, né, o Pablo, o Edgar, a própria Thelma, a gente vai estar sempre construindo, reconstruindo, existindo e reexistindo dentro desses encontros de saberes, né? Então, assim, eu achei muito interessante a sua fala e eu queria só fazer essa reflexão, né, porque muitas vezes a gente está dentro da universidade, a gente pensa quais os mecanismos que a gente pode construir um espaço realmente democrático, de produção de conhecimento democrático, né? Não apenas de presença daqueles que sempre foram excluídos, mas de uma outra forma de se pensar a construção do saber. E é importante, né, pensar em todas essas pontes, em todas, né, as fronteiras que se colocam nesses encontros. Então, agradeço demais, né, a fala do professor Edgar, do professor Pablo, da Thelma, né, e é isso. Obrigada, professor. Obrigado, Priscila. Obrigado, professora Priscila. Boa noite a todos. Boa noite, Michele. Pablo, boa noite, meu querido Edgar. Boa noite, Eu me encantei com esse texto e eu acho que o Encontro dos Saberes é o primeiro passo para a universidade deixar de ser a chocadeira do colonialismo. Eu acho que esse encontro está acontecendo uma feitiçaria boa entre nós, entre todos os nossos conhecimentos, e essa junção de culturas
né, que muitas vezes são vistas como preconceito, no caso do indígena, do africanismo, dos quilombolas, faz com que a gente cresça como ser humano. E crescer como ser humano também é uma feitiçaria. É uma feitiçaria de evolução. Então, eu acho que não vai ficar só nisso. Eu acho que vai crescer e vai ter uma grandiosidade muito grande, espiritualmente e de conhecimento para todos nós. E espero que seguimos sempre em frente a mostrar para todos os conhecimentos e mostrar que na universidade não é só o colonialismo, mostrar que a antropologia vai abrir várias portas para as pessoas que hoje sofrem esse tipo de preconceito, como essa questão de cotas e tudo que se achou que ia melhorar e acabou também criando várias frações de desconhecimento das pessoas, porque aí apontavam, aquele negro está dentro da universidade porque ele entrou por a cota, e acabaram vendo as pessoas que não tinham capacidade para entrar lá dentro. Então, isso aí é muito importante para a gente. Eu fico muito feliz pelo conhecimento que a gente está tendo e que próximo estejamos todos enfeitiçados com saberes de tudo que a gente tem aí para vir nesse encontro. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigado, Michele. Adeus. Pablo, eu acho que eu vou falar um pouquinho, Sim. não vou me perder aqui. Né? Tá bom. Muitas observações. Eu vou começar pelas tuas. Eu acho que tem, enfim, falar de muita coisa, eu acho que tudo denso, importante, não sei se eu vou conseguir dar conta. Mas eu acho que uma coisa, ter lembrado do Krenak, eu achei super importante. Eu acho que tem uma, eu não sei se é nesse livro ou se é num outro livro, num outro texto do Krenak, ou uma entrevista, alguma coisa assim, que eu acho que tem tudo a ver com o fármaco, né? Essa ideia do fármaco, que tem uma coisa que eu, enfim, que eu não sei se... o fármaco, que é essa palavra, uma palavra grega, né? O fármaco tem um sentido muito importante, porque o que caracteriza o fármaco é a instabilidade dele. O fármaco é instável, ou seja, é porque ele é instável que ele pode ser tanto usado como remédio, ele pode ser tanto usado como cura, como ele pode ser usado como veneno. Ele é remédio e veneno. Ele tem uma instabilidade que não permite, digamos, atribuir a ele uma posição fixa, ou uma coisa ou outra. E mesmo aquela dosagem, aquela dosagem que é cura para uns, pode ser veneno para outros. Ou seja, ele não tem uma forma fixa, ele não tem como ser fixado. Essa ausência, digamos, de estabilidade do fármaco é o que sempre, digamos, despertou assim um certo horror, né, de quem queria estabilizar as coisas, estabilizar as coisas na política, estabilizar as coisas na ciência, estabilizar pela razão, estabilizar pelo Estado, estabilizar pelo que seja, né? E essa dificuldade de pensar o que é instável, o que pode ser veneno, o que pode ser e o que pode ser cura, é o que justamente nos tornou, digamos, como diria a Isabelle Stanguer e o Felipe Pinhar, lá naquele livro, que é uma referência também importante para esse texto, que é o Feitiçaria Capitalista, que é o que tornou muita gente vulnerável, né? Porque diante da recusa ao fármaco, né, era como se nós não precisássemos mais pensar em nenhum tipo de proteção, né? Não ter que pensar que é preciso se proteger, né, é o caminho mais certo para se dar mal. Por que eu estou dizendo isso e qual é a relação disso com o negócio do Krenak, que eu acho... O Krenak tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: não houve isso, nunca houve isso, a criação do mundo e acabou.
criação do mundo é todo dia. Todo dia é a criação do mundo. Toda hora é a criação do mundo. Ou seja, a criação do mundo é um trabalho permanente de retomada. É preciso retomar permanentemente a criação do mundo. Porque, do contrário, aquilo que é criado pode ser muito facilmente descriado, desconstituído, destruído, né? Ou seja, há uma percepção muito importante, eu acho, de que mesmo a criação, ela é um fármaco, digamos assim, né? Ou seja, ela tem uma estabilidade que o fármaco também tem, né? E é por isso que é preciso atenção em relação a ela. É preciso afirmar permanentemente a criação. E o caso do bispo, nesse sentido, é muito interessante, porque eu sempre me pergunto, uma vez eu disse isso, né? Que ele foi questionado uma vez. Eu disse, escuta, tem toda essa visão sobre a universidade, então por que tu está aqui? Alguém perguntou para ele, alguém disse isso para ele. Aí eu falei assim depois, mas é curioso esse negócio, né, bispo? A pessoa imagina que tu vieste lá do Piauí para chegar aqui e dizer que tu preferias não ter vindo. É um negócio assim completamente absurdo, né? Porque é muito evidente que tu vieste até aqui para dizer isso, e isso que tu está dizendo, que é contundente, que é forte para nós, né? É uma chance para juntar com o que a Michelle estava falando, né? É uma chance, como disse o próprio bispo, de fazer gorar os ovos do colonialismo. Ele diz, o encontro de saberes é isso, é uma maneira que a gente tem de tentar fazer gorar os ovos do colonialismo. Impedir, né, que desses ovos saiam a continuidade do colonialismo, né? Essa é a percepção que ele tem. Então, eu acho muito curioso, porque é isso, são formas, né, às vezes bem mais sutis, essa não é muito sutil, mas tem outras bem mais sutis, de não ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? De neutralizar o que as pessoas têm a dizer. Seja espelhando, né? O bispo é um cara que faz divisão. Mas as pessoas não se perguntam que ele está sendo, que elas estão sendo, elas sempre fizeram divisões, estão sendo confrontadas com uma divisão para ver se elas são capazes de reinventar as divisões que sempre fizeram como contrastes orgânicos e não como contrastes sintéticos. É porque essa exclusão está dentro do nosso regime de pensamento, de como a gente é formado a pensar, né? Então esse é o problema. Eu lembro quando eu conheci o Davi Copenau, e a gente conversou muitas vezes disso, quando eu cheguei em Roraima, e o Davi falava essas críticas aos brancos, ao antropólogo, ele falava, porque eu sou chapô, antropólogo e Yanomami, porque vocês brancos, vocês só ficam fazendo comparação, vocês ficam um pouquinho aqui na aldeia, depois voltam para a cidade e ficam lá escrevendo. E às vezes eu ficava pensando, puxa, eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que o meu trabalho não serve para nada para eles. Eu já me operava por essa categoria de exclusão, até porque eu talvez não tivesse ainda condições de entender o que ele estava dizendo. Mas eu me continuei, digamos, aberto a continuar escutando ele. E lá pelas tantas, uma vez a gente estava conversando lá com Caracaranã e ele disse, não, Chore, porque assim, nós vamos fazer a nossa pesquisa. Nós vamos botar o nosso filho nas universidades e tu vai fazer a pesquisa de vocês. E tu vai lá falar com os patos, chefe teu, e tu vai explicar como é que a gente vive aqui, como é que o povo indígena, os Ecoana, vive. Aí depois ele explica, não, olha, tu vai ter que escutar, né, isso, né, que a antropologia é filha do colonialismo, é chocadeira do colonialismo também, assim como a universidade, mas por outro lado, né, tem lugar para todo mundo. A gente pode estar trabalhando também em perspectivas cruzadas e em diálogos. Que eu acho que essa é interessante, quando tu fala, a universidade também pode ser pensada como farmacon, né? Porque ela também, como tu fala, ora ela é enfeitiça, ora ela é enfeitiçada. E ao mesmo tempo eu acho que a gente passa por isso, né? Não só as pessoas que entraram, né, por cotas recentemente, ou enfim, acho que todo mundo de algum modo passa por isso, né? E essa ideia de saber entrar e saber sair, essa é a questão que eu vejo em quase todos os povos indígenas, pelo menos os Ecoana que eu vejo de próximo, o tempo todo é como entrar na universidade, como sair, né? Como é que a gente vai entrar lá, pegar esse conhecimento dos brancos, dos Yadanau, mas a gente vai voltar para cá e utilizar isso sem, né, beber disso de modo que seja um veneno. E isso está sempre, essa instabilidade em todos os conhecimentos. Eu fiquei lembrando, tem um canto, por exemplo, que os Ecoana usam que é para curar picadas de cobra, né? Mas se tu canta ele num outro contexto, tu vai aproximar as cobras.
Então tu não pode, por exemplo, ensaiar esse canto, ou eu não podia gravar esse canto. Então, esse canto é assim, mas eu não posso gravar, senão, né, isso vai causar um mal, vai trazer cobra para próxima da gente. Então, digamos assim, esses lados, né, que todas as terapêuticas têm, assim como a universidade tem, que eu acho que é importante, e tem a ver também com essa ideia que tu falasse do lugar de fala, enfim, né, de que esse lugar de fala nunca seja um lugar onde tu vai excluir a fala do outro. Então, eu acho que essa é um pouco a diferença que a gente vê, às vezes, politicamente muito confusa, e que aí certas pessoas utilizam errado para dizer, não, então tem racismo reverso, tem machismo reverso, e que, obviamente, que não é por aí, mas que suscita muitas vezes essas questões, e que eu acho que essas todas questões, elas levantam questões muito para além também, só do encontro de saberes. E eu me lembro que quando o bispo fez 60 anos, a gente foi lá para ter uma festa no Quilombo, a gente foi, e aí eles construíram lá um caldeirão, que chama de caldeirão, uma piscina, um lugar incrível. E aí nós estávamos dentro da piscina, dentro do caldeirão, e ele estava do meu lado e falou assim, olha para aquela margem ali. Tá vendo ali? Aí eu olhei e era uma pedra dali que tinha sido trabalhada, escavada, né? E aí ele falou assim, agora olhando para o outro lado, e aí tinha uma parte cimentada. Tá vendo essa piscina? Daquele lado ali é o saber orgânico. Desse outro lado aqui é o saber sintético. E a gente vai assim, tem que nadar para um lado, tem que nadar, tem que saber o que a gente está fazendo. Né? Ou seja, e por isso que ele diz, para quem está dentro da universidade, os estudantes negros, quilombolas, por exemplo, no caso indígenas, que estão dentro da universidade, ele diz, é fundamental que tenha pessoas como eu, que ensinam dentro da universidade, mas estão fora da universidade. Né? Porque, de alguma maneira, esse lugar de ensinar dentro, mas não estar dentro, é como se fosse um lugar é um lugar que passa um pouco essa mensagem para quem está dentro, né? De que existem muitas maneiras de estar dentro, né? E que não há uma só. Porque esse aqui é o problema. Ou seja, a ideia da história única é essa. Tem só uma maneira de entrar aqui. Não sei quem foi que falou, acho que foi a Priscila. Eu pego né? Que eu acho que é a armadilha da inclusão. Né? Quer dizer, o problema é sempre promover uma inclusão e, ao mesmo tempo, impedir que essa inclusão modifique o lugar que inclui. Então, não tem inclusão. Perfeito. Sim. Inclusão é conversa fiável. Né? Ou seja, inclusão é aquilo que vai servir para dizer, olha, não funcionou. Não funcionou porque, vejam só, todo mundo entrou, mas aí não deu certo, não sei o quê, que causou problema, dificuldade. Né? Ou seja, é porque justamente quem está dentro e acha que está dentro e está naquele lugar, acha que aquilo ali é como uma espécie assim, de lugar ideal para o qual todo mundo tem que ser direcionado. Né? Ou seja, não há lugar para heterogeneidade. Né? E eu acho que isso casa também, se junta com o que a Thelma falou. Eu acho que o que ela falou é super importante. Eu acho que essa percepção de que tem ali uma confluência, né, como diria o Antônio, que o bispo chama de confluência, ele caracteriza o que ele chama de confluência de um modo muito interessante. Ele diz assim, a confluência ela é um modo de pensar alguma coisa que se junta, e pode se juntar, e não se mistura. Nem tudo que se ajunta se mistura. Eu acho isso incrível, porque a mistura, a fusão, digamos assim, não é uma condição para que práticas heterogêneas, saberes heterogêneos possam se juntar, muito pelo contrário, né? Então eu acho que a antropologia também é isso. A antropologia também é um fármaco, né? Eu acho que ela pode ser muitas coisas, né? Ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser ela pode também atuar como chocadeira dos ovos do colonialismo. Ela pode eventualmente ajudar a fazer gorar os ovos do colonialismo. Ela pode ser muita coisa, né? Eu acho que o que tudo isso, a antropologia, a universidade, né? Acho que
essas conexões entre o mundo acadêmico, o mundo espiritual, o sobrenatural, que exigem de nós, é um pouco essa coisa que está no texto, que é essa arte de prestar atenção. E por que é uma arte de prestar atenção? Né? Porque prestar atenção não é uma coisa espontânea. A atenção não é uma coisa que brota espontaneamente. Isso não quer dizer que não haja e não precisa ser feito qualquer coisa. Pelo contrário, é uma arte que ela precisa ser construída. Ou seja, é preciso construir meios, condições, né, para que essa arte de prestar atenção possa, digamos, ser cultivada. Então, o que o bispo fala sobre o notório saber, né, mostra para a gente como, né, como ele formulou uma coisa que ninguém tinha considerado. Então, desse ponto de vista, o encontro significa, para o lado, digamos, o efeito do encontro para o lado acadêmico é um desencontro, mas é um desencontro como uma condição necessária para que certas coisas se tornem visíveis. Né? Então, é uma arte nesse sentido. Quer dizer, como diz um artista lá, né? A arte não reproduz o visível, ela torna visível. Então, eu acho que a arte de prestar atenção é um pouco isso, é tornar visível, tornar sensível, tornar perceptível coisas que, sem o encontro, muito dificilmente seriam percebidas, muito dificilmente seriam sentidas e muito dificilmente seriam pensadas. Né? Eu me lembro, a Thelma estava falando e eu lembrei, eu não me lembro quem é que diz isso, mas eu acho muito boa, eu acho que é um... Não me lembro agora quem foi que falou isso, mas foi um indígena, eu não me lembro o nome dele, não me lembro que povo é. Mas ele estava uma reunião assim, para discutir indicadores desses processos de escolaridade, efeitos de escolarização num contexto indígena. Aí ele falou assim, eu achei super interessante isso aí que vocês fizeram, né? Porque isso nos ajuda a ensinar o que a escola ensinou. Agora, eu queria saber se vocês não teriam como desenvolver aí uns indicadores que nos permitissem saber o que a gente deixou de aprender depois que passou a frequentar a escola. Porque isso nos interessa também. Ou seja, ele não está dizendo que a escola tem que ir, não é interessante. Está dizendo que o Pablo falou, tá? Né? A escola é um fármaco. Né? Ela traz coisas, mas nessas coisas que ela traz, o que vem, né, de coisas que vão nos levar a desaprender outras coisas, ou a não aprender outras coisas, né? A deixar de conhecer outras coisas. Então, tem uma dimensão de instabilidade, né, que eu acho que é uma dimensão fundamental sempre que a gente pensa nessas instituições de ensino, seja em que nível for, né? Universidade, ensino superior, ensino... Que eu acho que talvez os povos de terreiro e povos indígenas tenham muito mais condições de pensar isso, né? Eu penso que as inúmeras reuniões que eu participei com os Yequana, o tempo inteiro eles estão falando que eles ganham, que eles deixam de ganhar, isso perde, ganha, e essa estabilidade o tempo todo com relação à escola, com relação à ida à universidade, à necessidade de um ensino médio. Então, são coisas que para nós, no nosso mito da democracia, né, da política pública enquanto exercício da tolerância, né, enfim, a gente... Parece que é tudo muito fofo, tudo muito lindo, e a gente deixa de olhar, eu acho, tanto esses vários lados, como também esses arranjos que estão sempre acontecendo nesses encontros. E aí quando a gente se depara com essas pessoas, como o Nego Bispo ou os Yequana, parece que, né, as questões se complexificam muito mais. Inclusive para a gente pensar o lugar de onde a gente fala e de onde a gente estabelece as nossas pontes. E aí a Priscila estava falando, né, coisa do encontro, o impacto do encontro de saber. A Priscila falou, o Michele também falou do encontro de saberes. O encontro de saberes, acho que foi a Priscila quem disse, eu acho que o encontro de saberes é o ponto de chegada, né, de um processo, seria um fim, assim, não é? Eu sei que não é, eu sei que ela falou isso problematizando essa ideia. Porque justamente eu lembrei de uma coisa que o bispo sempre fala, uma das muitas formulações brilhantes dele, e só tem começo, meio e começo. Não tem fim. Né? O que a gente chama de fim é começo. É o negócio do Krenak, não teve a criação do mundo e acabou. Né? Na verdade, a criação do mundo não é nem o começo, é o meio. Né? Porque é sempre meio. Né? Quer dizer, todo meio é o começo, todo o começo é um meio. Né? É uma imagem que eu acho muito bonita
que o Deleuze fala, né? Ele diz assim, tem esportes, existem vários tipos de esporte. Tem esportes que a origem da ação é a pessoa, é o esportista. Ela é a origem da própria ação. Ela lança alguma coisa, lança um dardo, lança um martelo, o que seja, né? Mas tem outros esportes, do tipo surf, windsurf, em que a questão não é a origem da ação. A onda não se origina no surfista. O que o surfista precisa fazer é entrar em confluência com a onda, entrar em relação com a onda, né? Então ele não começou a ação sem a qual, no entanto, ele não teria o que fazer, né? Ou seja, o tipo de esporte que ele pratica não é outra coisa senão colocar em relação ações diferentes, né? Ou seja, é começo, é meio, né? É como entrar no meio, né? É como entrar no meio da onda, né? De modo que a onda não quebre antes, não quebre, né? É como, né? Aproveitar uma dobra, como ele diz, aproveitar uma dobra da natureza, né? Que tem a ver com muitas coisas, tem a ver com valos, com ventos, né? Enfim. E a questão que a Heloísa, né, formulou, né, se promover o diálogo entre a universidade e a sociedade, se ele permite criar um espaço de interação. Eu acho que sim, eu acho que esse diálogo entre universidade e sociedade, toda a questão é um pouco essa. Quer dizer, como é que ele é pensado? O que significa isso, né? Porque se a gente olha, por exemplo, para um dos pilares da universidade, que é a extensão sempre foi apresentada dessa maneira. A extensão é o lugar no qual a universidade dialoga com a sociedade, né? Mas o que era esse diálogo? Esse diálogo era uma extensão, né? Era a universidade levando para a sociedade aquilo que ela desenvolveu, seus conhecimentos, seus saberes, né? Então era uma forma, digamos assim, era uma certa um pequeno, como que diz, um pequeno colonialismo, assim, de vejam como é que a gente trabalha, o que vocês podem fazer com isso, como é que isso pode ajudar vocês e tudo mais, né? E mesmo quando o movimento se inverte, ou seja, a extensão passa a incorporar aquilo que hoje é chamado de dimensão dialógica, um diálogo, agora não basta um caminho só, tem que ter os dois, né? Às vezes o caminho de volta, ou seja, não quando a universidade vai para a sociedade, mas quando a universidade traz a sociedade, vamos dizer assim, não muda muita coisa, né? Porque parece que a universidade está num ponto fixo e a única coisa que muda, né, é se ela vai sem sair do lugar, na verdade, porque ela está sempre no mesmo lugar, ela só vai um pouco mais longe, ou se esse mais longe vem até ela. Mas o efeito disso que está mais longe sobre ela é, muitas vezes, neutralizado, muitas vezes anulado, né? Por isso que tem esse livro da Isabelle Stanguier e da Luciane Depré, que eu até menciono no artigo, As Filhas Infiéis de Virginia Woolf, né? Que elas dizem isso, quando a universidade europeia, elas estão falando, né, passaram a receber pessoas de fora, mulheres, imigrantes. Imigrantes eram, digamos, o limite, né? O discurso era um pouco esse. São todos muito bem-vindos, porque, enfim, afinal de contas, somos pessoas aqui razoáveis, né? Somos todos filósofos, pessoas bem intencionadas, homens e mulheres de boa vontade, mais homens, obviamente, do que mulheres, de boa vontade. Agora, venham, mas não tragam os seus problemas. Não incomodem, não perturbem, que aí já é demais, né? É a coisa da tolerância que o Paulo estava falando. Tudo bem, a gente tolera, né? Mas aí isso aqui já é demais. Aqui já está além do que a gente é capaz de tolerar. Então tem essas armadilhas, digamos, né? E eu acho que a coisa da igualdade, por exemplo, acho que a Priscila falou isso, né? Só é possível como na medida em que ela reconheça as diferenças. Eu diria que a igualdade, o que a igualdade supõe não é só o reconhecimento da diferença, é a afirmação da diferença e, mais ainda, é a afirmação do potencial heterogenético da diferença. Ou seja, é entender que a diferença tem que ser afirmada como parte de um processo heterogêneo, da criação daquilo que é diferente, da criação daquilo que é novo, da criação de outras possibilidades, né? Heterogêneo é uma palavra lá do Guattari. Eu acho que também entender que a diferença não é uma coisa substantiva, não é uma coisa que a gente vai ali e pega essa aqui é diferente. Um fim, né?
Então, eu me lembro que aqui na FAFISH, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui na UFMG, durante um momento da ocupação da FAFISH, tinha uma inscrição em uma parede da FAFISH que dizia assim: se eu sou o outro, então diz aí, quem é você? Né? É isso, quer dizer, a questão é, só tem outro. Só existe outro. Ninguém, só tem outro. O problema é que essa relação, né, quem é outro, quem não é outro, ela é uma relação estabilizada por todas essas hierarquias, assimetrias, né, que em grande medida respondem por uma certa constituição da universidade, do mundo acadêmico, né, e que impede que, muitas vezes, quem está do lado acadêmico impede que se pense como outro. O que o bispo está dizendo é isso: olha, vocês que são os outros. Ele fala assim: olha, vocês não vão lá pesquisar no meu quilombo, vocês não vão lá, um monte de antropólogo para pesquisar no quilombo. Então, eu estou vindo aqui pesquisar na academia. É isso que eu estou fazendo. Né? Quer dizer, o que eu faço não interessa a vocês. O que eu faço com vocês. Assim como o que vocês fazem com a gente. Ele não diz que é a mesma coisa, né? Mas ele diz que esse movimento é um movimento importante porque é capaz de suscitar, né, possibilidade de compreensão a respeito do que é o mundo acadêmico, o meio acadêmico, e esse meio acadêmico, por si só, tem dificuldade de enxergar, de pensar, de criar em cima disso, ou em relação com isso. Um pouco cosmofóbico também. Eu lembrava do Nego Bispo falando, quando ele esteve em Roraima, dizendo que... Desculpa, Heloísa, já te passo a palavra. Que ele estava falando que... Não, porque o fulano lá, que eu acho que era amigo dos parentes dele, era evangélico, ele me convida, eu vou na tua igreja, com todo prazer, mas tu tem que vir no meu terreiro também. Aí eles não vêm, ele fala. Eu não tenho problema nenhum, eu vou lá, participo, rezo com eles. Agora, quando eu chamo eles para vir no meu terreiro, por que eles não vêm no meu terreiro? Aí ele ficava questionando isso, né? Por que nessa não há uma via de mão dupla, ou enfim, por que não há esse esforço também de fazer o movimento contrário, né? Que é aquele conceito de cosmofobia que ele traz também, que eu acho também bem interessante. Importante. Mas pode falar, Heloísa, desculpa. Eu só tenho a agradecer, muito obrigada, professor Edgar e professor Pablo. Eu tenho aprendido bastante nesses dias e eu li o seu texto, professor Edgar, e achei assim, fantástico. Gostei muito, repassei, inclusive, para alguns amigos. E estou aqui maravilhada de poder participar desse encontro. Eu já participei em aulas livres em outras universidades, como na Alemanha e aqui em Zurique também, Genebra, e mesmo em Roraima e em Belém, que eu fiz teatro em Belém, na Universidade Federal do Pará. Mas eu estou aprendendo muita coisa, eu amo essa área, eu acho fantástico, estou feliz da vida. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado. Boa noite, Heloísa. A Heloísa é a nossa madrugadora, que lá já é quase 3 da manhã esse horário. Edgar, se tu me permite, eu vou ler o chat aqui rapidinho. Eu não sei se tu... Depois se tu quiser concluir alguma coisa. Mas, enfim, o Diego Vive falou: professor Edgar, obrigado por essa grande aula e pela dedicação de sempre. Que bom encontrá-lo juntamente com o professor Pablo Bernardo, esse encontro de saberes que mostra um pouco como podemos tentar fazer muito mais do que se espera de uma universidade operacional, citando a Marilena Chauí. Aí o Alfredo, o professor Alfredo, nosso querido professor e amigo da FURG, fala assim: boa noite, muito obrigado pela apresentação e o texto. Guimarães Rosa escreveu sobre a terceira margem do rio, e poderíamos também falar das inúmeras margens nos braços dos rios que se abrem num delta irrigando milhas e milhas de ilhas heterogêneas. Isso poderia nos ajudar a não nos deixar capturar pelo feitiço das dualidades homogêneas. Não existe o índio nem a universidade, e sim multiplicidades em movimentos. Talvez possa ser interessante incluir alguns conceitos e ferramentas para avançar. Aí ele coloca a transversalidade de Guattari, a implicação de Lurot, assim como o de instituição, análise institucional. A Letícia Ponzo, professora Letícia da FURG. E até muitas vezes esse ingresso aumenta o preconceito e os mecanismos meritocráticos. Os opositores das políticas afirmativas estão aí com um discurso cada vez mais forte. Aí novamente o Diego Vivian. O mestre indígena Ailton Krenak, no livro Entrevistas, a Zog
Editorial fala num trecho sobre a educação do branco praticamente obrigar, com a sua pedagogia, a criança branca a comer o peixe com espinha, diferentemente do indígena, que só come a carne do peixe. Acho que isso vale em menor grau para a universidade. E depois agradecimentos à aula do Antenor, da Letícia, da Michele. Temos que aprender sem perder nossas raízes. E alguns elogios à aula, que depois tu pode dar uma olhada no chat, acho que aparece para ti também. Não, só tenho a agradecer a tudo, as sugestões, as observações. Sem dúvida, esse texto de Lições de Feitiçaria, que é o texto que vocês leram, ele não eu tentei fazer um texto menos carregado assim, de referências. Né? Tem muitas referências, mas tem algumas coisas que estão ali, digamos, no intertexto, né? Nas entrelinhas. E, sem dúvida alguma, uma entrelinha muito importante, um texto muito importante é o Guattari. Eu concordo inteiramente com tudo que o Alfredo falou, acho que é isso mesmo. E a ideia de transversalidade, de conexões transversais, eu acho que é uma ideia absolutamente fundamental para pensar muitas das coisas que a gente está aqui abordando e tentando pensar também, tentando elaborar, formular. Sem dúvida, eu acho que uma conexão, a transversalidade é um pouco a ideia tem a ver um pouco com essa ideia de conexões heterogenéticas, né? Ou seja, não é só se trata apenas de conectar heterogêneos enquanto heterogêneos, ou seja, heterogêneos que não perdem em função da própria conexão a sua heterogeneidade, mas que, em função da própria conexão, esses heterogêneos sejam, digamos, ainda mais potencializados na sua heterogeneidade, naquilo que constitui a sua singularidade. Então, a ideia de conexão transversal é uma ideia importante para pensar esses processos heterogêneos. Eu acho que são processos que são muito fundamentais para essas experiências de encontro de saberes e de encontros, eu diria, de um modo mais amplo. Né? Então, enfim, só tenho a agradecer. Eu queria perguntar. Estava achando estranho que tu não tinha se perguntado ainda, Deise. Pois é. Vai lá agora, que bom. Eu estou mais quietinha hoje, estou com a energia baixa, vamos dizer assim. Mas já animou, né? A aula já animou um pouco. Na verdade tem muita coisa, acho que eu vou compartilhando muita coisa. Mas eu queria trazer algumas arestas, vamos dizer assim, né? Eu, enquanto aluna, né, que fui do pós há pouco tempo agora, e já agradecendo ao professor Edgar, ao Pablo, né, por essa oportunidade, trazendo que os feiticeiros aqui nesse momento são vocês, né, porque vocês estão trazendo estamos aqui agora, né, então já começa por aí. Eu vejo que a antropologia, ela já tem esse outro olhar. Eu estudei sempre na área da educação, né? E na área da educação, por mais ampla que ela seja, ela tem muitos esses impactos de aqui não pode, aqui não sei o quê, e que professores, educandos, fulano e beltrano vai pensar, essa educação tem que ser assim, assado. Então, enquanto nós, como cotistas pretos, indígenas, chegavam com nossas escritas lá, aí já não era legítimo. A gente tem que estar o tempo inteiro afirmando o que a gente está escrevendo. Eu levava a voz da minha avó, que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu me sinto super à vontade de falar da minha avó aqui, né? Falar de Mãe Preta aqui, falar dos candangues, falar dos indígenas, falar de qualquer território. Assim, a gente se sente em casa. Mas eu vejo que cada vez que se puxa essa fala, ou quero falar de minha avó, ou eu levar o tambor para dentro de uma academia, de uma universidade, parecia que era aquelas camadas de barreira, assim, né? Eu tinha que estar empurrando aquelas paredes para, respirei, agora eu cheguei no meio da sala. E eu vi nesse percurso que tinha professoras, até professora da minha linha lá de filosofia, da diferença, que no início teve esse impacto de, peraí, o que ela veio fazer aqui? E depois, no final, já estava me abraçando, agradecendo, já dizendo
aprendi o que é ser uma ancestral, enfim, foi muito legal, né? O estar lá presente, né? Teve muitas dores, né? E eu digo, eu vivi nessa feitiçaria o tempo inteiro, né? Porque a gente tem que levar nossos tatuagens, a gente tem que levar nossas ervas, tomar todo dia os banhos para chegar e aguentar lá a pressão, né? Eu digo que o primeiro ano eu me senti dentro de uma bolha, porque eu estava dentro do território quilombola, vivendo de pé descalço, eu estava realmente vivendo aquele território. Aí eu vou para um prédio que eu tenho que estar, às vezes, 6 horas sentada, aquilo já foi o primeiro impacto para mim. E eu levantava o terceiro, eu sou da arte, da dança, imagina, para mim, né? Meu corpo ficava assim, né, toda hora. Era que eu ia para o banheiro, era que... Aí, no segundo semestre, o professor já estava acostumado, ela levantou, quando se alongar lá, tá, a gente já entendeu o que ela está dizendo. Mas aquele lugar, esse lugar, a academia, ele tem muitas possibilidades, mas ele ainda está incrustado com tudo isso que estava ali, tá ali, né? Desses, sei lá, 70 anos de história, 50 anos de história, cada academia tem, né? Mas até os móveis, tu parar para olhar, tu tá num lugar, às vezes, frio, escuro, né? Enfim, tirando essas questões. Mas que os saberes esses que a gente está fazendo agora, populares, enfim, parece que ele sempre está tentando se encaixar naquele espaço, mas ele ainda não tem seu espaço. Eu vejo isso, né? A gente, né, nós estamos aqui fazendo essa imersão, lá os saberes aqui da URGS tem todo um aparato, professores que estão fazendo isso, mas parece que é só naquele momento, é como se fosse um movimento de um evento, sabe? Parece que aquele movimento acontece só naquele evento, que nem o Novembro Negro, né? Se a gente parar para pensar. O Novembro Negro ele começou a criar mais espaço porque indígenas e quilombolas estavam entrando nele, entraram muito nele. E aí de consciência já virou Novembro Negro, então começou a modificar várias coisas. Mas eu vejo que às vezes muda só a nomenclatura, mas não se transforma, não sei se é as pessoas, mas como construir aquela história, sabe? Como a gente vai construir um novo saber tradicional dentro dessa universidade se a gente quer ser transpessoal, né? Ser a mais, ser para além da universidade, né? Eu vejo assim, né? Eu tive uma cadeira que se chamava Dança e Transpessoalidade, né? Na área da dança foi assim, barato. Só que essa cadeira ela é opcional, eles não deixaram colocar no currículo. Então, mais um baque, né? Então, tem professores, sim, como vocês, lutando para isso, que a gente está dentro da universidade, mas tem muito poucos, né? Então, essas arestas, assim, eu acho que ainda está cheia de buracos para a gente plantar, né? Eu vou dizer assim, né? A gente leva a semente, tem que ter, né? Nossa. Mas enquanto, assim, que eu fui enquanto aluno e também representante das ações afirmativas, a gente tem muitos problemas, porque o mais difícil é a permanência. A gente teve que passar por vários editais, várias seleções para se dar conta de uma coisa, eu acho, uma coisa muito óbvia que aconteceu na UFRGS, que era a prova de proficiência para alunos indígenas. Como você vai cobrar uma língua não mãe dos indígenas se eles sabem muitos outros dialetos do que a gente? E aí fica cobrando um espanhol que não tem nada a ver, sei lá, o inglês ou o espanhol que não tem nada a ver com a história dele. E a gente só se deu conta disso depois de tantos alunos rodarem na prova de proficiência. Sabe? Uma coisa que era tão óbvia. E aí você dissesse para nós fazer a prova na língua indígena, né? É a mesma coisa, que loucura. Mas então é isso, assim, só trazendo a minha experiência e dizer que como a gente vai fazer esse lugar ser comum para todos nós, né? É isso que eu deixo a mensagem, assim. E aí eu vejo que cada vez que eu volto como aluno no pós, eu vejo que se eu não continuar trazendo essa minha espiritualidade, essa minha fé, buscando a força do quilombo, mesmo estando dentro da academia, a gente é engolida por aquele espaço.
Eu, por muitas vezes, me vi fazendo coisas que as pessoas faziam, sabe? Porque a gente acaba pegando, né, os costumes. Mesma coisa que um professor viver 1 ano dentro de um quilombo. Ele vai ser mais quilombola do que ele era, né, quando entrou. Mas eu vejo que não tem ainda, né, esse equilíbrio. Não tem essa balança de que quando a gente chega lá, a gente é abraçado por todos, a gente tem todas as vivências que a gente gostaria. Não, eu vejo que... E até enquanto alunos, também buscar os nossos, assim, também. Tem isso. Entra muito a questão da competição, mesmo alunos... E tem a questão do ego, quem tem mais látice, quem tem menos látice, enfim. E quando a gente volta, cada vez que a gente volta, eu me dei conta que, nossa, a gente tem que estar o tempo inteiro preenchendo látice, gente. Isso não é uma coisa comum pra gente que está voltando, né? Mas a gente quer buscar, eu sei que é importante, a gente quer buscar estar dentro da universidade. Só que um professor indígena quilombola dentro da universidade tem que ter o mesmo látice que um professor eurocentrado, entende? Não adianta. É a mesma cobrança. É nesse sentido que eu estou falando. Que é a mesma cobrança. Então, a gente tem que ficar igual. E aí não é nós mais, né? Quando a gente fica igual. É isso que eu queria dizer. Boa noite. Obrigado, Deise. A fala da Deise eu fiquei lembrando ontem, né? Que ontem teve uma aula inaugural do Congresso Nacional de Extensão. E aí até o professor Daniel Prado, da FURG, me falou que o Krenak ia dar a palestra. Até te mandei o link, né? Aí eu assisti a palestra e depois mandei uma mensagem para ele, dizendo que tinha assistido. Aí ele falou, que bom, Choro, eu tô aqui balançando a roseira. Eu achei fantástica essa imagem da universidade, né? Eu tô balançando a roseira. Né? Tô lá falando que a gente tem essa imagem da universidade como um lugar estático e ao mesmo tempo, como o Edgar falou, que sempre tem aquela visão única, aquela perspectiva que de alguma nos esmaga, estatal, né? Mas ao mesmo tempo, do outro lado, o Krenak fala, não, tô balançando a roseira, né? E eu achei essa imagem incrível também, que é um pouco o que a Deise está falando, né? Como é que a gente vai balançar essa roseira, fazer com que essas conexões, essas pontes sejam mais fluídas, mais transversais, como disse o Alfredo, enfim, mais maleáveis. E então eu achei essa imagem dele muito interessante, acho que tem um pouco a ver com o que a Deise estava falando. Eu acho que tem eu lembrei eu pretendia a mãe preta a quem a Deise referiu é do Umbral da Paz, né? E aí eu lembrei de uma frase da mãe preta que a Luísa Flores, que escreveu uma tese, né, com o quilombo, com o pessoal da Morada, uma frase que ela disse que eu acho uma frase muito... vou citar de cabeça, não posso estar cometendo algum equívoco, mas aí a Deise pode me corrigir, que tem portas que só se abrem pelo lado de dentro. E eu acho essa imagem muito boa. Eu acho que isso tem portas que só se abrem pelo lado de dentro. Mas essas portas que só se abrem pelo lado de dentro, elas precisam também, se alimentam também, para que elas sejam abertas, da força de quem está como Krenak balançando a roseira. Então eu acho que tem uma porta que tem digamos assim, uma topologia assim, muito complexa, né? De novo, tem a ver com a passagem, tem a ver com a fronteira, né? Tem a ver com o que tem que ser feito pelo lado de dentro, né? O que tem que ser feito pelo lado de fora, o que tem que ser feito pelo lado de fora que está do lado de dentro, o que tem que ser feito pelo lado de dentro que, digamos, né? Que pretende estar do lado de fora. Então, tem uma topologia eu acho muito complexa, assim, e mostra como... Lembrei também de uma frase do vô Josias de Aruanda, que é um preto velho de um terreiro aqui de Belo Horizonte, de um pai santo aqui de Belo Horizonte, que participou de um curso na UFMG, e o vô Josias de Aruanda diz assim, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Eu acho essa frase maravilhosa e claro que tudo que a gente está falando, eu acho, é também para dar mais complexidade ao que significa junto. Né? Porque junto é uma coisa muito complexa também, não pode ser junto como mais novo. Junto não é uma coisa... Não é uma refundação da democracia racial, né? Que nunca existiu e que dessa harmonia. Não é uma coisa, é uma coisa que
porque alguém falou também disso, né? Acho que até a Priscila. A Priscila não foi a Thelma, acho, enfim. Tem confronto, tem contraponto, e isso é fundamental, né? Tem divergência. Eu dizia, divergência não tem a ver com divergência de opinião, né? A divergência tem a ver com uma certa defasagem, digamos, né, no mundo sensível, que torna no comum, digamos, esse comum, né, de repente ele tem uma fissura nesse comum que permite que certas coisas apareçam, né? Eu acho que o que é interessante em toda essa discussão sobre o lugar de fala é que o lugar de fala produz uma fissura num certo regime de luz, ou seja, um certo modo de distribuir as relações entre o visível e o invisível. O que pode e o que não pode ser visto, né? O que deve e o que não deve ser visto, né? É preciso redistribuir essas relações, e para isso é fundamental que fissuras, brechas nesses regimes de luz sejam produzidos. E existe um regime de luz, ou vários dentro da universidade, existe regimes de luz que constituem o colonialismo, o racismo, né? Enfim, todas as simetrias de gênero, de classe, né? Tem coisas que são vistas e tem coisas que não são vistas. E acho que o encontro de saberes, ao seu modo, também é uma experiência capaz de fissurar, né, certos regimes de luz. E também de anunciação, né? O que pode ser dito, o que não, o que é escutado, o que não é escutado, né? E assim por diante. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui no chat. A Ineide Isidório falou assim: obrigado, em suas falas me sinto contemplada, pois minha origem é toda de pajés e vejo toda a fala de meus ancestrais sendo abordadas. Obrigado. A Janaína agradece pela aula, o Alfredo também, o Manuel, que diz que gosta muito de ouvir a Deise também, está muito feliz de participar da aula. Não sei se alguém tem mais alguma questão, acho que a nossa aula de hoje está quase batendo recorde, a de mais duradoura, está com 1h50 já. Não sei se tem mais alguém, enfim, a gente poderia ficar aqui a noite toda conversando sobre isso. Eu lembrei da aula do IBAN, que até o professor Hamilton, que está aqui, brincou que deve estar na gravação lá, que eu não queria acabar a aula, né? Estava tão boa que eu continuava, assim, tinha um jeito de fazer a aula continuar, né? Então eu estou na mesma sensação agora também, foi muito bom também. Agradeço novamente ao Edgar, né, que de algum modo também está vinculado às confluências também que ocasionaram, digamos, os primeiros grãozinhos de areia, como dizia o professor José Jorge, na criação do Encontro de Saberes, porque também, né, começou essa conversa na UFRR a partir de uma roda de conversa do Edgar com o Tata Boculé, onde o Tata Boculé fez uma provocação à universidade, que ele também queria estar naquele espaço, e a partir dali a gente começou a debater sobre o Encontro de Saberes. Em 2017 a gente fez o seminário, o Edgar também esteve lá na universidade com o Nego Bispo, com várias outras pessoas vinculadas ao projeto, o professor José Jorge também, que teve na nossa disciplina, José Carlos dos Anjos, da URGS, enfim, várias outras pessoas, além de mestres e mestras também de Roraima, que é mais ou menos onde a gente considera, digamos, o pontapé inicial do projeto na UFRR. Inclusive eu aproveito para falar que hoje no grupo, a gente tem um grupo do Encontro de Saberes com professores de outras universidades. E aí, a partir dessa nossa experiência que está acontecendo aqui, o professor José Jorge sugeriu que o semestre que vem a gente faça um novo curso, nesse mesmo regime virtual, mas incorporando experiências de outras universidades, oferecendo curso em várias universidades ao mesmo tempo e ampliando essa rede que a gente está construindo agora no curso. Então, em vez de ser um curso só da UFRR, como está acontecendo agora, e tem acontecido em poucas universidades, inclusive pela dificuldade com relação ao regime remoto, né, Edgar? Eu acho que teve na UFMG, que são... Como é que chama o curso? Formação transversal. Não, mas agora tem um novo nome agora, que Políticas da Terra, como é que é o nome? Ah, sim, o curso que está acontecendo no ensino remoto, ensino né? remoto, não me lembro, mas acho que é isso. É alguma coisa assim? Parece que na Unilab também teve uma experiência agora, mas o encontro não tem ocorrido em muitas universidades devido ao ensino remoto. E aí, a partir dessa nossa experiência que está dando certo, né, a gente está conseguindo ter um bom quórum e as discussões estão excelentes, a ideia é a gente fazer um novo curso semestre que vem, então se preparem,
possivelmente semestre que vem a gente vai ofertar novamente a disciplina. Então não sei, gente, Vai ter a ponte, hein? somos as muitas pontes, Vai assim, ter a ponte. que bom que está acontecendo essa confluência aqui, todas as aulas têm sido excelentes, agradeço imensamente ao Edgar pela fala, a todos os presentes, e não sei se alguém quer comentar alguma coisa ou se eu já encaminho para o final dessa nossa aula. Só avisar para o professor Pablo que eu deixei ele no grupo. Amanhã a gente vai estar com uma fala com a professora Petronilha. Quem quiser conversar com ela sobre saberes técnicos raciais, né, ela vai estar ali comigo. E está todos convidados. São 3 dias, né, e vai ter uma roda do axé que a gente está falando na quinta-feira de manhã. São todos convidados, eu deixei os cards aí. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Então eu acho que vamos encerrar a aula de hoje. Queria agradecer novamente também ao Pablo pelo convite, a vocês. Ficaram até às 11, né, aqui nessa conversa. Eu achei super interessante, agradeço muito a todo mundo. E espero que a gente possa se encontrar. Michele, apareceu ali. Muito obrigado, Michele. Tchau, Paulo. Obrigadão, viu? Valeu, Paulo. Thelma, professora Priscila, muito obrigado. Heloísa, Sérgio, Dave, deixa eu ver quem mais que está aqui, o André, Carolina, o Diego, Elda, Neide, Janaína, professor Hamilton, que está aqui como Lab Floresta. O Hamilton vai estar com a gente na próxima sexta, né, Hamilton? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre a pesquisa dele, sobre os runicuinhos. Vamos ver se o Iban aparece também. Vamos convidar ele. Vamos convidar. Valeu, obrigado. Pô, maravilha. Agradecido. Valeu, obrigado aí. A Simone, a Thelma, Sidney, Paulo, Nayara, Manuel, Luiz Gabriel, muito obrigado a todos. Então, uma boa noite e até sexta-feira, tá bom? Grande abraço a todos e até mais. Valeu. Até mais. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Até mais, Boa gente. noite, gente. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado pela aula, estava maravilhosa. Valeu. Valeu, Boa gente. noite a todos. Obrigadão. Bom dia já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Heloísa. Vai dormir. Boa noite. Tchau, tchau.